mundo, da pandemia, de tudo, mas uma dose bem homeopática, porque nós estamos vivendo tempos sem precedentes. Tudo está totalmente diferente. Ah, e eu acho que Deus está levando a humanidade por algum caminho de aprendizagem. Cada um de nós tem que se esforçar. Eu certamente estou me esforçando em enxergar quais as lições, que não, essas lições nem sempre são claras, são óbvias. Eu acho que algumas pessoas têm essa visão, têm essa percepção, rapidamente entendem as lições ou nunca precisaram porque já tem superado muitas coisas anos atrás, mas a maioria de nós, essa pandemia, essa série de crises uma seguindo a outra, acaba sendo acaba abrindo nossos olhos para o que realmente é importante e o que não tem importância. Uma das coisas que eu estava lendo, eu não sei se vocês conhecem o poeta do Oriente Médio, de 8 séculos atrás, o Rumi. Hum, Em persa nós chamamos de Mulana. Mulana é tipo nosso mestre, tem vários nomes, mas o Rumi, ele às vezes tem ele em um verso ele fala o que vale um livro, precisa um livro para escrever. E eu li um verso que nunca tinha visto, e ele diz que se com o primeiro esfregaço, se com o primeiro arranhão você se queixa, como é que vai ser polido? Então, muito bonito. Ele assemelhou os arranhões da vida, as traumas da vida a polimento. Claro que esse polimento é interno, é espiritual. Mas então nesse verso ele diz como ele se queixa do primeiro de 1000 polimentos que você precisa para sair brilhando, para sair limpo das impurezas dessa vida. E quais são as impurezas? Nós precisamos polimento, nós precisamos ser polidos, almas polidas, aperfeiçoamento espiritual. Do que precisamos ser polidos? Bem, muita coisa, né? Vocês já sabem do título que nós vamos conversar hoje, mas eu acho que muita coisa que o ser humano precisa se livrar, não é deixar de fazer, mas não pode nos prender. Por exemplo, o amor. O amor é uma força muito importante, mas o amor com apego excessivo à pessoa, ao filho, aos meios da vida, a títulos digo, nomes, e tudo isso, o amor com apego não é uma coisa saudável. Pode nos enganar, pode impedir nossa visão espiritual. Outro é preconceito, é ressentimento, é lassidão, enfim, são muitas coisas que saem do ser humano nesse processo de purificação. E claro que na medida que as impurezas saem, naturalmente vem o que naturalmente vai encher nossa alma. Ou seja, é só nos esvaziar de tudo que não tem lugar no nosso coração que o resto flui naturalmente. O desprendimento talvez seja uma das virtudes espirituais mais difíceis de descrever, porque é a falta de alguma coisa, é a falta de apego. Então,
O amor, por exemplo, é mais fácil de entender, especialmente é, eu acho que aqueles de nós que já têm filhos, eu acho que o amor não precisa ser descrito, não precisa. é, eu acho que a gente entende, a gente sente o que é amor. Agora, o desprendimento é um pouco mais difícil, porque a falta, porque é a liberdade do apego. Primeiro, vamos falar do que é apego. O que é o apego? Eu não vou definir aqui, eu acho que é algo, é um conceito, é um sentimento, é uma realidade a enfrentar na vida. Então, não é, eu não acho que o apego pode ser descrito como se fosse um dicionário, mas é quando nos pensamentos, nossas emoções, nossos valores, nossa identidade está intimamente ligado a algo fora do nosso ser. Agora, o apego pode ser a coisas materiais, como eu falei. Eu posso estar apego às minhas roupas. Eu posso estar apego quando eu era jovem, podia ter tido apego à minha juventude, à minha saúde, ao meu cabelo, a habilidade atlética. Gente, não tinha tudo isso não, mas eu estou dando exemplos. Então, eu não estou descrevendo minha juventude, não. Mas alguém pode ser muito atlético. Alguém pode ter alcançado reconhecimento no mundo científico. Alguém pode ser um ator ou atriz famoso. A fama, tem apego àquela fama, não pode viver sem aquela fama. Se faltar aquela fama, se deixar de ser famoso, vai sofrer. Pode gostar de títulos, ministro, professor emeritus. São nomes, mas tem gente que tem profundo apego a isso. Isso nós vemos ao longo da vida vários tipos de apego. Às vezes nós, talvez, sentimos um outro, experimentamos, às vezes vemos em outros. Agora, o apego não é só aos aspectos materiais do mundo material. É um conceito errado pensar que tudo ser apego é só o mundo material. O Bahá'u'lláh deixa muito claro que o que deve nos motivar no nosso dia a dia, motivar a ajudar o outro, motivar a servir, motivar a agir com justiça. Isso, a motivação deve ser o amor, deve ser a obediência à vontade de Deus. E não a esperança, o apego a alguma recompensa, mesmo que seja espiritual. Então, não pode ser a esperança do paraíso ou o fogo do inferno, o medo do fogo, o medo do inferno. Ainda que Bahá'u'lláh diz que o paraíso e o inferno não existem como tal, como imaginado, que aquele sofrimento e aquele deleite é do estado interno do ser humano, especialmente ao deixar seu corpo depois da morte física. Mas é, até o apego a suposta imaginadas recompensas do mundo espiritual podem impedir, podem retardar e dificultar nosso crescimento espiritual. O desprendimento é uma forma de liberdade, de um mundo que inerentemente vai trazer dificuldade. Isso é da natureza do mundo material. Naturalmente nós vamos sofrer, cada um da sua forma, cada um na sua hora, vai sofrer alguma perda, alguma dificuldade ou mil, talvez nenhuma, mas mil dificuldades ao longo da vida. O câmbio e as mudanças são também partes inerentes do mundo material. Então,
o que acontece? Digamos, vamos usar um exemplo muito concreto. O que acontece se nós seguramos uma corda com toda a força? Uma corda que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vai sacudir para a esquerda, para a direita, vai subir, vai descer, que são os vai e vens da vida, as mudanças da vida. O que acontece? Se alguém estiver bem, que não, assim, tão agarrado que não vai, nós vamos sentir todas as sacudidas da vida com plenitude. Não, a vida não vai nos reservar nenhuma, não vai nos poupar de nenhuma da turbulência que naturalmente vai trazer. Se piorar a situação financeira, nos vamos sentir plenamente. Se melhorar, nos vamos sentir plenamente. Se adoecer, vamos sentir plenamente. Se melhorar, então o desprendimento é não ficar triste demais quando algo supostamente ruim acontece e não ficar, pelo outro lado, não ficar excessivamente alegre quando algo aparentemente bom acontece. Porque nós sabemos que por trás de tudo que acontece no plano material, tem uma dinâmica espiritual mais profunda que nem sempre nós podemos ver. Então, o que está acontecendo no mundo hoje? A pandemia. Claro que é algo negativo. Claro que muita gente está sofrendo economicamente, muita gente já perdeu a vida, e é um momento de dificuldade coletiva. Mas então, isso nós não escolhemos. Isso veio para a humanidade de algum, sim, por algum motivo. Surgiu na China, pode ter surgido em outro país, pode ter surgido outra forma de vírus. Não é a primeira vez. Mas o que nós podemos, o que nós controlamos e podemos decidir é como agirmos, qual é a nossa postura interna diante de uma situação difícil dessa. Isso talvez é a maior lição que a pandemia está trazendo para nós. Nós vivíamos num mundo que, por pelo menos 2, 3 séculos, vinha ganhando uma filosofia cada vez materialista. A filosofia materialista que nos ensinava que, primeiro, a dimensão material é o que interessa, que nós, basicamente, como pessoas e como nações, nós estamos em controle. Nós controlamos, nós podemos controlar a natureza, nós podemos nos proteger, nós podemos nos alimentar, e nós podemos lidar com a natureza. A natureza tem que lidar conosco, nós não precisamos lidar com a natureza. Então, essa pandemia, esse momento, é uma mudança muito abrupta, é uma ruptura muito dramática, em que nós vemos que não é desse jeito. Países que se chamavam do primeiro mundo, ainda se chamam do primeiro mundo, se viram indefesos, se viram meio, digamos, meio, eu não sei qual a palavra para não ofender nenhum país, mas digamos deficientes perante um pequeno vírus, deficientes em poder salvaguardar a vida dos seus cidadãos. Então, é uma mudança de percepção. Nós vemos que não podemos depender dos aspectos materiais e nos orgulhamos da nossa riqueza material, do nosso conhecimento de ciências materiais, nossos instrumentos materiais, que nós, mesmo com tudo isso, somos vulneráveis. O desprendimento como virtude espiritual
depende da compreensão de que nós somos sujeitos, como indivíduos e como sociedade, como nações, nós somos sujeitos a forças superiores, forças de natureza espiritual e forças que se originam de um Criador muito mais superior, muito mais sábio, muito mais poderoso e muito mais amoroso e justo do que a nossa capacidade de compreender, imaginar. E que nós não podemos ficar excessivamente preocupados e com obsessão dos detalhes pequenos do mundo material. Claro que nós vamos cuidar dos aspectos do dia a dia prático das nossas vidas. Nós ainda precisamos trabalhar, pagar as contas, cuidar dos filhos, cuidar dos pais idosos, e por aí vai. Então, desprendimento não é negligência, não é deixar de lado, lidar com os aspectos da vida. Mas desprendimento é uma postura interna que deixa os assuntos que nós não controlamos nas mãos do nosso Criador. E eu posso dizer que, infelizmente, pela nossa natureza humana, acaba sendo que muitas vezes os eventos difíceis, as tribulações acabam sendo professoras muito mais eficazes de desprendimento do que eventos agradáveis. Então, na medida que eu já vou concluir, na medida que nós vamos observando a evolução dessa pandemia, a pandemia está evoluindo de uma maneira que está mostrando a sua natureza. No primeiro momento, fevereiro, março, era um momento de pânico. Acho que muita gente estava em pânico. Muitos governos e instituições estavam em confusão. Simplesmente não sabiam o que fazer. Alguns fizeram por menos, outros fizeram por mais, outros acertaram, outros ainda estão tentando entender. Esse momento de confusão e pânico está se dando lugar a um momento de adaptação. Eu acho que boa parte do mundo tem uma certa adaptação ao que está acontecendo e a própria pandemia está evoluindo. Nós já estamos em segunda e terceira ondas em alguns lugares. E nós estamos vendo que isso não é um problema que vai passar em 1 ou 2 meses. Quem sabe se vai ser 6 meses, 1 ano e meio. E na medida que nós estamos chegando a essa fase, digamos, de médio prazo, a nossa aprendizagem de como viver com uma dificuldade de forma contínua também está ficando arraigado. Isso é uma lição em progresso. Não é essa lição, essa aprendizagem é um processo também. Não é que um dia nós vamos acordar e vamos ser desprendidos. Isso requer reflexão, esforço e percepção clara todos os dias para nós podermos progredir nesse sentido. Muito obrigado pela sua paciência. Eu não recebi nenhuma pergunta essa semana especificamente sobre a pandemia, então não sei se tem algumas dúvidas sobre questões mais, digamos, mais pontuais da pandemia. Pelo jeito, as pessoas estão mais calmas e mais conformadas, não estão mais tão ansiosas. Sim, sim.
realmente, nós passamos um mês e meio de pânico. Era um pânico coletivo e, em muita coisa o ser humano vê retrospectivamente. Nós vemos que a ameaça não era do jeito que nós imaginávamos, de um perigo iminente. Trata-se de uma crise de outra natureza e talvez a parte de saúde seja o ponto da iceberg, mas seja o ponto menos ameaçador dessa crise. O que é o desprendimento? Que tipo de desapego é esse, né? Porque quando você fala assim que nem é para ficar muito feliz quando coisas boas acontecem e nem é para ficar muito triste quando coisas ruins acontecem. A gente achar esse ponto de equilíbrio realmente liberta muito de muita dor. Quando a gente consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, e assim, eu vejo pelos meus filhos, né? A mais nova foi embora para o outro lado do mundo. Então, literalmente, graças a Deus, está feliz. São 3 anos de casado que já fez agora e está feliz, né? Mas se Deus o livre tivesse acontecido alguma coisa, e a gente sabe que a vida tem seus altos e baixos, né? Então, assim, foi muito confortante para mim quando eu consegui me desapegar um pouco, porque eu era muito apegada a eles, né? E assim, foram cada um para um canto diferente, então foi bem difícil, né? E Acho que agora nessa. É, diga, dona Kira. você e eu temos assim bastante É, semelhança nessa coisa dos bastante filhos, né? semelhança com Dona Guite e minha É, vida com a de Dona Guite, realmente. Os filhos todos espalhados e a gente tendo ali que segurar a é, onda, né? isso Ora aí. Eu sofrendo, lhe ora falei achando que bom. eu lhe disse que eu encontrei a Ana Gerda e o marido na Terra Santa no mês de outubro. Não, a senhora não falou. Encontrou? Então, outra hora falo. Tá bom. Então, assim, voltando mais à questão do desprendimento e dessa pandemia. Eu concordo com você que é de outra natureza realmente, porque a gente, quando vê que deu certo nos países que seriam, vamos dizer, os mais adiantados do mundo, a coisa dá um retrocesso, né? A gente vê que volta, por exemplo, agora as crianças na Espanha foram para a escola e os professores estão doentes, Ixi, adoeceram, né? não Então, sabia. um país vai abrindo e tentando voltar ao normal e o vírus diz, epa, não é bem assim como vocês querem, né? Hum, E as coisas parece que não voltam a esse normal. Por outro lado, eu acho que não tem que voltar a esse normal mesmo, não. O normal estava muito ruim. é Esse normal que a gente estava vivendo estava péssimo, uma né? loucura. E aí, como é que se diz assim? Eu tenho realmente uma perguntinha. Bom, concordando, nós da terceira idade, né, nós o sex, né, o grupo sexagenário, vamos dizer assim, estávamos esperando ansiosamente uma vacina para poder sair de casa sem esse medo, né, sem esse pânico, porque somos do tempo que ainda acredita em vacina. Aí a gente vê vamos dizer, ordens dizendo que a vacina não é obrigatória. Como que não? Então, a Hum, turma de mais de 70 já está toda condenada? Isso,
Ainda bem que quem me conhece ri, entendeu? Porque quem não me conhece direito acha que estou puxando confusão. Mas não é confusão, que não é que eu queira fazer confusão. É que eu te pergunto como médico, eu tenho que ter fé nessa vacina Olha, e esperar tem. como eu estou esperando ou não liga? Bem, Diga, Tadeu. Ana, eu também estou há poucos anos de ter direito àquela vaga de estacionamento. Eu tô perto, perto da idade, Está de olho. para dar direito Seu àquela vaga menino, de de olho na estacionamento. vaga. Ah, eu acho, primeiro, a vacina é uma frase muito coletiva, porque tem mais que 100 tentativas, Sim. 100 digamos, iniciativas de E os países desenvolver gastando vacinas horrores, né, nisso. Sim, então o número de vacinas, cada uma em fase diferente, cada um com seus próprios problemas e vantagens. Agora há poucos dias falaram que uma das vacinas, a vacina provavelmente vai precisar de 2 doses, né? Ninguém sabe. Eu pessoalmente não ponho todas as esperanças num ponto. Por exemplo, vem uma vacina qualquer. Eu não ponho toda a minha esperança numa vacina, por vários motivos. Um dos motivos é que uma vacina pode acabar não vingando, pode acabar chegando 2 anos mais tarde, pode ser caro demais e ser, digamos, ser dominado pelos países ricos. É, eu acho que a vacina não é uma solução imediata e muitas coisas podem acontecer. O que aconteceu, por exemplo, com a pandemia de influenza na segunda década do século XX? Vocês sabem quantas pessoas foram perdidas? Naquela época, a população mundial, não me lembro agora se é em torno de 2 bilhões. Então, morreram mais que 50 milhões de pessoas. Então, pelas contas de hoje, proporcionalmente, seriam 200 milhões de mortes. Mesmo e sem antibióticos, sem toda a tecnologia e conhecimento de hoje. Então, e essa pandemia acabou. Então, vamos olhar para trás e saber que isso não é o fim do mundo. Isso sim, essa doença vai ter algum percurso, Deus sabe, mas não é que vamos ou tomar vacina ou vai continuar desse jeito para sempre. Não, porque a doença em si vai ter um percurso natural. A vacina, a tal de vacina, pode variar muito, pode ser uma vacina que tem uma efetividade parcial, pode ser uma vacina que custa R$ 50 a pessoa ou R$ 5.000 a pessoa. Olha a diferença que pode fazer socialmente, em termos sociais. O que vai acontecer se sair uma vacina para os ricos? Que impacto que pode causar? Que tal se uma vacina que tem efeito parcial? Isso já aconteceu de outro modo com AIDS, quando saíram os medicamentos para AIDS. Grandes grupos de pessoas voltaram à atividade de risco, a atividades perigosas. Não, agora tem tratamento. Não entendendo que o tratamento não era a cura e que o tratamento tinha efeito parcial. A mesma coisa pode acontecer se sair uma vacina que é 70% efetiva. Se as pessoas começarem sim, se soltar, pode ser um desastre. A vinda de uma vacina pode precipitar maiores problemas. Então, as reverberações de uma vacina são mais complicadas do que a gente espera.
quando chegar a hora, se tiver vacina disponível, dá para ver essa vacina, como foram os estudos, quais são os efeitos colaterais, quais são os efeitos colaterais perigosos contra as pessoas que incorreram graves sequela por essa vacina. Isso acontece também. E cada um pode, com tranquilidade, decidir. Não é um caso em que tem que correr para o posto no primeiro dia que tem a vacina. Pode tomar um mês depois, pode tomar 2 semanas depois. Eu acho que não dá para pensar muito nesse futuro. Primeiro, porque esse futuro não é iminente, não é agora outubro, novembro, provavelmente vai ser bem mais tarde. E nós vamos ter mais dados para entender um pouco mais se vai tomar ou não. Eu não sei se respondi em parte a sua indagação, mas tentar tomar decisão de uma Se decisão desprender, né? com informações que Dessa nem chegaram ideia da ainda, só vacina. gera ansiedade. Desprendimento. Muito bem. Muito Fácil de obrigada. dizer, é fácil de dizer, mas aí a vacina contra a ansiedade é o desprendimento, é a confiança em Deus. E muitas vezes vem uma solução que é algo que nenhum de nós imaginamos. Isso ainda Entendi. pode acontecer com essa pandemia. Certo. Obrigada. Estou mais calma. Falar, Ana Paula? Pode? Sim, querida. Quem ia falar? Vanderleia, está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Doutor Dariucci, só resumindo tudo que você já falou até hoje, para ver se eu estou certa. O importante é a gente ter asseio, usar máscara, lavar as mãos, cuidar das nossas coisas e seguir nosso caminho, ter fé em Deus e fazer as coisas que a gente tem para fazer. Isso, o resto, eu penso assim, eu só quero que estou muito errada. Eu não estou preocupada com a vacina, eu acho assim, a máscara, chegar em casa, limpar o sapato, não entrar na casa das pessoas, evitar ir na casa das pessoas, cuidar das coisas que eu trago da rua. É isso que é importante. E ter fé em Deus e continuar seguindo o meu caminho. Sim. Estou muito errada, muito lunática. Não, quem sou eu para corrigir outro? Eu acho que... O importante não é isso. Cuidar da nossa higiene, mão, máscara, roupa, não é isso? Para a gente evitar o nosso contato e o contato das pessoas, da gente evitar transmitir para as pessoas, evitar pegar. Porque, assim, esse vírus existe hoje, amanhã vai existir outro, e vai ser sempre assim. O que a gente tem que aprender é lidar com isso. E ter todos esses cuidados que você já falou até hoje, não é isso que é importante? Sim. Nós falamos ao longo dessas semanas, nós falamos também da moderação. Então, tudo que falou sabedoria, são os cuidados razoáveis. É razoável pedir de alguém que quando entrar em casa, lave as mãos. Quando está lá fora, lavar as mãos, que use máscara. Eu, por exemplo, quando eu posso, eu evito usar elevador. Não é que é um perigo grave, mas é o que eu consigo fazer. Eu desço pelas escadas. Eu acho agora, também não preciso subir 15 andares. Eu subo pouco. Então, de usar máscara. Mas, por exemplo, for alguém que trabalha em ambiente hospitalar, por exemplo, não há necessidade de mudar de roupa ou colocar os sapatos, pisar em cima de água sanitária. Não é assim que a doença é transmitida. Evitar
lugares cheios de pessoas. Eu, por exemplo, às vezes querendo para uma loja, para alguma coisa. Tem 3, 4 pessoas lá falando, tudo pertinho, tudo emocionado, esqueceram. Aí eu não entro. Desculpa. Tem que... Desde as 18h30 ou agora só essa última resposta? A última. Não precisa trocar roupa, colocar os pés no... Ainda está cortando ou melhorou? Agora melhorou. Depois Melhorou. a Sônia, ele e eu, a gente também quer falar. Pode até ter sido a garganta seca, só um minutinho. Aqui que é o problema, que está começando a cortar. Então, não precisa um excesso de preocupação. Gente, isso faz muito mais mal a muitas pessoas. Eu já tenho visto muito. Eu conheço alguém, não é aqui em Brasília, quando fazia compras, ele colocava tudo num saco, colocava em outro saco, fechava e chegava em casa, passava álcool por fora do primeiro saco, tirava, depois passava, sabe? Parecia que ele estava voltando do Chernobyl. Tipo assim, e eu fiquei preocupado com o bem-estar emocional dele, porque ele estava muito preocupado com o inimigo invisível, que não era tão inimigo assim, não é algo tão letal, tão contagioso. Então, esse aqui é a louca equilíbrio, do essa álcool moderação. 70. Oi? É porque a Ana Paz está falando junto com você, está interferindo na sua fala. Desculpa, mulher, eu estava dizendo que é porque eu ri, porque eu estou fazendo isso também. Aí eu estou me achando a louca do álcool 70. Porque, ó, é bem pertinho aqui, ó. Tá aqui. Sempre ao alcance da mão. Espalhei na casa toda. Mas eu acho que o medo atrai, né? O medo atrai, né? Você quer preocupá-la mais ainda? A consciência das comorbidades, minha filha. Nunca que vai ser uma gripezinha para mim. Eu não sei se a senhora Faize queria falar alguma coisa. Isso, tem uma pergunta que eles querem fazer, sim. Mas a primeira é a Sônia que levantou a mão. Se permitem, depois da Sônia. Faize, pode falar, porque a minha pergunta já foi respondida aí, tá? Obrigada, doutor. Fala você. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, não sei se foi feito agora, mas peguei de metade, comecei metade. Vamos supor que tem vacina e todo mundo põe vacina, a pessoa que só tem saúde, não? E já não pega mais o corona, já ok. Como é que fica a situação das pessoas que estão agora doentes? Eles não podem pôr vacina. Ele tem que seroma não existe. Então como é que fica? Eles têm que morrer, alguns vai sarar, como é que fica eles? Eu não entendi a pergunta. Vamos supor que tem seroma tem, já todo mundo põe seroma, não, é vacina. Existe vacina, já todo mundo põe vacina e todo mundo tem imunidade. Como é que fica a situação das pessoas que estão doentes? Eles não, como é que fica? Continuam morrendo e sarando? Não tem outra solução. Está falando de pessoas que não foram vacinadas? Sim, porque eles não podem pôr vacina para eles. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que isso não tem nenhuma polêmica no mundo médico, de que a mortalidade na vida humana é 100%, 100.0. Todos nós eventualmente vamos. Então isso
Isso ninguém vai discutir. Eu sei que muitas vezes a preocupação, o medo ou a apreensão excessiva de algo que ainda há por vir, possivelmente venha ou de alguma forma ou outra, excesso desse pensamento é uma das coisas que mais faz dano à saúde física. Não estou falando somente de saúde emocional. Eu acho que quando tiver uma vacina, se tiver uma vacina do jeito que nós imaginamos, porque a vacina de AIDS, por exemplo, está no horizonte há 20 anos, há mais de 30 anos. Está no horizonte, sempre está no horizonte, estão tentando tal. Enquanto que a doença de AIDS, a doença de HIV/AIDS, percorreu o seu curso e continua a fazer, e as lições que vêm, as mudanças que vêm por essa doença, estão em curso, estão conosco na humanidade. Então, mesmo se quando chegar alguma vacina, dependendo da forma que tiver, não vai resolver todos os problemas. Pode resolver um problema e criar outro. Uma vacina, por exemplo, pode dar 70% de efetividade, de proteção. Então, como que fica? 50%, como que fica? Fica muito complicado. Fica muito complicado, porque a pessoa é meio protegida, mas meio não. E outro, essa efetividade é válida por quantos meses? Pode ser que metade das pessoas seja válido por 1 ano. E numa pequena minoria possa valer 2 anos. Vocês estão vendo, não é fixo. Os resultados de uma vacinação também podem ser muito variáveis. E essa variação da resposta pode criar mais apreensão na população. Então, mais uma vez, para mim, a primeira vacina é o desprendimento. E o bom senso, e o resto é o resto. É o que Deus quer. Eu espero ter respondido de alguma maneira indireta a sua pergunta, seu Beirute. Querido Darius, eu queria uma pergunta que me veio a partir dessa questão. Uma pessoa com sintomas de alguma doença, né? Pode não ser exatamente Covid, pode ser vacinado? Mais uma vez, nós estamos falando de uma vacina hipotética. E cada vacina, como cada medicamento, vai ter suas próprias precauções. Por exemplo, se uma vacina tem material biológico ou não. Tem fragmentos do vírus, pode causar adoecimento a pessoas sem imunidade íntegra ou não. Tem só pedaços de RNA, segmentos de RNA que não adoecem. Então, isso vai variar. Eu acho que, de modo geral, se alguém está muito doente, uma doença grave, tem deficiência imunológica grave, ou está em tratamento, por exemplo, está com tratamento de câncer, que realmente baixa as defesas. Talvez seja melhor esperar. Não é que não vai poder, mas talvez seja melhor esperar, porque o benefício imediato não justifica o risco imediato. Então, risco-benefício. Então, isso de modo geral, dependendo da vacina, nós vamos ver a situação de cada pessoa. Entendi. Então, posso falar agora? Sim, querida. Eu acho que é maravilhoso a ciência e a religião quando dão as mãos. Então, é muito bom a gente compreender
cientificamente as coisas. A gente necessita de entender. Quer dizer, não ser tão radical em cada lado. Porque fica muito preocupado e vê o que a ciência fala e vamos fazer tudo isso que foi falado, ou então a gente fala que Deus é o poderoso e ele vai cuidar de mim. Então, os dois extremos seriam errados, realmente. Eu acho que a questão, depois disso, de buscar informações científicas, fazer orações e entregar a Deus. E acho que a questão da humanidade em geral foi desobediência sempre, em qualquer situação. Então, quando é contra a minha vontade, então eu começo a perder o chão, tudo é ruim. Mas quando você se entrega à vontade de Deus, porque quem plantou somos nós, os seres humanos, chegar a isso, né? Toda a natureza que a gente fez coisas erradas e tudo, enfim, a gente plantou, a gente está colhendo agora, coletivamente. Mas quando a gente pensa, ok, acontecer isso, qual é a minha postura individual? A tecnologia está oferecendo esse maravilhoso instrumento de poder estar com pessoas que jamais pensaria estar com Dona Guite, com você mesmo, com a Ana Paz, com a Sônia aqui de Indaiatuba, outros amigos que estão aqui. E que maravilhoso a gente poder aproveitar dessas oportunidades e aceitar o momento. A gente primeiro que a gente chegou aqui em Indaiatuba, a gente não parava, só chegava em casa para dormir. Porque estava correndo, uma cidade, outra cidade, atividades barrais, ou quando estava em casa, porque a casa estava cheia de gente, então tinha que estar em casa. De repente, a gente tinha que fechar as portas, nem entrar no quintal. Então, eu estava vendo assim, pensando comigo, falei, meu Deus, que tipo de gente sou eu? Estava tão feliz daquele jeito e agora que está assim, estou tão feliz também, porque que é a alegria maior de poder aproveitar, enxergar as coisas que antes não enxergava. Não sabia que posso ficar em casa e estar em contato com tantas pessoas, transmitindo alegria, aprendendo com transmitindo outras coisas com outras pessoas. E eu estou pensando assim, se mudar de novo, vai ser difícil eu acostumar novamente àquela correria. Corre para lá, corre para cá. Mas eu tenho certeza que se acontecer outra maneira, se a gente colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade, acho que as coisas vão bem. Mas é maravilhoso o encontro desse, porque a gente vai entendendo cientificamente também. Por exemplo, acabou de dizer que passava álcool em tudo. A Ana Paz falou que faz isso, a gente também. Ele que ficou responsável agora. Chega do mercado, álcool e sabonete em tudo, para depois a gente colocar as coisas na geladeira. A gente pensa que era assim, já vamos relaxar um pouco. Então é isso aí. Eu só queria contribuir isso. Muito bom. Eu gostaria de uma perguntinha só. Sim. Então, só avisando, por causa do horário, a gente vai encerrar com a Cris. E caso alguém tenha mais alguma pergunta, quinta-feira que vem estamos de volta, tá bom? Vai lá, Cris. É mais ligada na parte você falou, Dariush, do desprendimento espiritual, que muita gente coloca, vou para o céu, vou ter 1000 garantias que eu vou estar fazendo, uma coisa que a gente recebe de crenças que vai ser agregado na gente. Então, eu te pergunto, esse desprendimento está muito ligado a uma crença que a gente recebeu ou da família, ou da religião,
ou da sociedade. Como você poderia dizer que esse desprendimento seria realmente um desprendimento na palavra de Bahá'u'lláh? Não no sentido que a gente vê como crença. Eu vou fazer isso porque vou para o céu. Eu vou fazer aquilo porque tem a minha... Vou ter regalias. Essas coisas que a gente escuta na religião católica, que eu fui. Eu queria, então, entender se o desprendimento está muito ligado à transformação de crenças. Como você vê isso? Tem a ver também. Assim, isso foge do campo de saúde, então vou dar apenas a minha pequena opinião, humilde como pessoa. Como eu enfrento isso, eu sei que tudo no mundo espiritual, na dimensão espiritual, tudo é relativo. Então, se eu hoje estou um pouquinho mais, um milésimo mais desprendido que ontem, eu estou bem, estou indo na direção certa. Se eu estou mais preso, mais preocupado, menos confiante, se essa provação está me vencendo, então eu tenho que ficar alerta, tenho que consultar com os amigos sobre a dificuldade, tenho que ler mais, tenho que meditar mais. Então, primeiro, tudo é relativo. Segundo, eu acho que primeiro nós precisamos entender, eu também, precisamos entender o que é desprendimento, o que é amor, o que é desapego, o que é generosidade. Nós não temos ideias muito desenvolvidas. A compreensão da revelação de Bahá'u'lláh vai levar gerações e gerações. Nós estamos apenas no segundo século desde o advento de Bahá'u'lláh. E a cada geração que passa, a compreensão vai ser mais profunda, não apenas por estudo, isso não é uma compreensão apenas aqui, mas pelo que vivenciam na comunidade Bahá'í, pelo que nos vivenciamos. Eu gostaria já que não tem uma resposta simples isso, nem sou eu a melhor pessoa para responder, eu vou só citar rapidamente uma epístola de Bahá'u'lláh que eu saiba ainda não foi traduzido. Se chama Panj Kanz, Os 5 Tesouros. Está traduzido, sim. Aquela resposta àquele Sahib da Índia. Certo. Não, ainda bem que falei. Muito obrigado. Então fica melhor porque dá para estudar. Então, o primeiro tesouro dos 5, Dona Guide vai me corrigir se tiver algum detalhe fora do lugar. Então, a primeira tesouro é uma pergunta. Que tipo de pessoa seria digna de se aproximar ao limiar divino, à presença divina? Então, a resposta disso fica nesse primeiro tesouro, onde coloca 2 condições e diz que a pessoa, entre 2 condições, escolheria a condição mais difícil sem ter nenhuma esperança, sem ter sabendo que isso não vai influenciar, no mínimo, o seu percurso futuro. Isso não vai trazer ela mais perto do paraíso, mais longe do inferno. Então, se puder ler esse segmento, o primeiro tesouro desses 5 tesouros, eu acho que é uma aprendizagem muito interessante sobre o desprendimento. Obrigada. Muito bem. Está na hora de despedir. Agradecemos a presença de todos, em especial o querido Dariush. Quinta-feira que vem estamos de volta.
E vamos seguindo, aprendendo, perguntando, refletindo e tendo esse espaço que concordo que é um espaço maravilhoso para o nosso crescimento e para tirar as nossas questões de preocupação e a gente encontrar um pouco mais de calma nesse momento. A Ana Paz colocou aqui, lembrei de uma passagem que diz: amar a Deus sem medo do fogo nem esperança do paraíso. Que é buscar essa conexão, né, com Deus. Isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite. Amanhã nós temos o ciclo de palestras virtuais às 20h30 com o Jorge Guerreiro e o tema será o misticismo e os 7 vales. Então, todos convidados. Obrigada. Tá bom. Obrigada, hein? Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.